Olá, boa tarde. Muito obrigado por estarem a assistir a este U-Talks. Começo por introduzir o que é o U-Talks e, na verdade, é um encontro que nós temos semanal aqui na Unicre sobre os mais variados temas. Tanto é este encontro uma coisa muito interna, de vários assuntos que vamos discutindo, como abrimos a uma série de atividades, desde partes de saúde, partes de gozo, partes de cultura, por isso temos tido aqui este evento que muito tem interessado. Começando por este ponto e continuando, fizemos e começámos a desencadear há um ano para cá, aliás isto já estava a ser cozinhado há algum tempo, algo que designámos Rede Unique Insights. Rede Unique Insights, e não tem tanto de ser muito nem longo nem específico demais em termos de técnicos, é basicamente uma área de analytics que nós temos, onde colaboramos com várias empresas dando-lhes informação, dando-lhes o maior poder que uma empresa pode ter, que é precisamente a informação. E esta faz análises muito transversais. Este departamento, se quiserem assim, esta área que temos aqui, colaboramos estritamente com uma empresa chamada ROI, que é Return on Ideas, no que vocês estavam a pensar, Return on Investment, onde tem aqui ao meu lado esquerdo o Rui Dias Alves, que é o seu CEO, representa, em que nos ajuda muitas vezes a pegar nestes dados e descascá-los e fazer destes dados brutos, dados altamente inteligentes e altamente proveitosos para as empresas. Posto isto, e infelizmente, quando começou a pandemia, achámos que podíamos dar um contributo a todos os nossos comerciantes, a todos os nossos colaboradores, a todos os nossos stakeholders, sobre os dados que poderiam haver de uma coisa completamente incerta, que ainda felizmente continua. E por isso tentar dar aqui drives e tentar dar pontos que fossem pontos comuns, onde todos nos pudéssemos guiar com os mesmos. E por isso fizemos aqui o desafio ao Rui. Esta parceria andava a ser cozinhada, como digo, há mais de um ano, agora já vai fazer 2, e dissemos, bem, é agora. Por isso, melhor, pior, com mais detalhe ou menos detalhe, vamos fazê-lo. Vamos para a 10ª edição, hoje é a 10ª edição disto, e nesta 10ª edição resolvemos abrir a público e aproveitar para fazer um resumo do que conseguimos fazer até hoje, em termos dos 8 relatórios que já pusemos na rua. Desculpa, dos 10 relatórios que pusemos na rua. Esta edição basicamente é curta, nunca vai ser uma coisa muito longa, senão amassávamos muito, mas meia hora para falar o que podíamos falar é obviamente muito curta. Cada um dos temas que o Rui vai passar são temas que demorariam, se calhar, meia hora. Posto isto, e para eu não demorar mais, nós, como comentava, pedi aqui ao Rui, o Rui é um expert nesta área de interpretação e capacidade de discernir os dados, e isto por isso acho que é muito importante, e o que nós resolvemos fazer foi hoje convidá-lo e fazer parte, não era um convite, ele faz parte da casa já, mas é olhar para 8 grandes temas. E esses 8 grandes temas, que o Rui vai explicar de seguida, não vou tirar o impacto, senão, coitado, depois não tem nada a dizer. Vai ser a surpresa. Exato. Mas esses 8 grandes temas são 8 temas que nos parecem que são fulcrais num dia de hoje e que vamos tentar uma vez mais, e esta é só a única missão que temos hoje, tentar dar uma ajuda em todo o desenvolvimento desde que possa ter acontecido e o que é que nós, empresas como um todo, essencialmente os nossos comerciantes, clientes, Unibanco e por aí fora, podem fazer. Bom, há ao vosso lado, no vosso ecrã, tem uma parte chamada Q&A, por isso perguntas e respostas. Nós vamos tentar responder a maior parte delas no final, mas podem ir colocando. Nós temos connosco também aqui um moderador, que não apareceu já por falta de tempo, mas aparecerá, em que a ideia é precisamente depois ser a pessoa que vai transmitindo essas mesmas ideias. Posto isto, Rui, espero que estejas preparado, como sempre, e muito obrigado pelo vosso tempo. Obrigado eu pelo convite. É um convite um bocadinho armadilhado, porque, de facto, esta incumbência de resumir 9 meses de investigações que temos feito em conjunto em meia hora, diria que é mais difícil do que enfiar o recio na betesga. E não tivemos essa tentação, de facto não foi por aí que fomos. Parámos um bocadinho para pensar e tentámos propor algo que fosse útil em meia hora. E acreditamos que a utilidade pode estar em, sintetizando um filme, contando uma história muito rapidamente, permitir que quem está do vosso lado tenha pistas para pensar o ano que vem.
nestes tempos de incerteza, nestes tempos de complexidade, nestes tempos em que, de facto, o ritmo das mudanças é tão grande que muitas vezes até prever o presente acaba por ser um exercício complexo. E vamos fazê-lo em duas grandes partes. Como o Tiago disse, vamos partilhar convosco primeiro 8 ideias que nos ajudem a perceber não só o quê, no sentido do que está a passar, mas o porquê, pondo-nos do lado dos consumidores. E vamos acabar com uma síntese muito rápida, com pistas que são especulativas, umas mais certas, outras mais incertas, umas mais positivas, outras mais negativas, que nos ajudem a situar pelo menos os próximos 3 a 6 meses. E que ideias são as 8 que vou aprofundar? E vou aprofundar sempre convocando um gráfico. Os gráficos assumam-nos sobretudo como cénicos, porque há gráficos muito mais ricos, muito mais detalhados, ao limite muito mais úteis do que aqueles que convocamos. Ao longo destes 10 relatórios isso tem sido evidente. Para efeitos da conversa de hoje, eles vão ser marcadores, vão ser um bocadinho demonstradores das ideias. E as ideias que tenho para partilhar são estas 8. Uma primeira muito óbvia, que é, estamos inegavelmente perante uma crise muito grave e muito intensa, mas que não é de sumenos realçar, e à frente já vou dar uma nota disto e do porquê este primeiro ponto. Uma segunda ideia, central a partir desta primeira, a de que não nos devemos centrar a falar de uma crise, porque há muitas crises, e mais do que muitas crises, elas são profundamente assimétricas. Esta é daquelas realidades onde olhar para a média é declaradamente olhar para o erro de uma cabeça no frigorífico e dos pés no forno. Há que perceber a realidade micro de um conjunto de subsegmentos e de categorias, e aí sim perceber o que está a passar. Ter a consciência, e os números nisso são muito claros, de que uma realidade como a portuguesa, enquanto não houver recuperação do turismo, não verá a sua antiga normalidade, não verá os números de 2019 serem reatingidos. Perceber, mais do que isso, que há dinâmicas estruturais, e o tema do que nós chamamos as grandes cidades de serviços, em que, por definição do que é a transformação do trabalho, da mobilidade e do turismo, tem impactos muito, muito maiores. Perceber ainda, e agora já centrando-nos no comportamento dos consumidores, que muito do que vemos de reflexo das suas mudanças, como shoppers e até como reconfiguração de cidades, tem a ver com esta ideia de que vivem numa realidade limitada. É uma das ideias que nos tem sido mais querida, eu à frente também vou muito rapidamente dar sobre ela um par de notas. Partir para 2 notas finais que têm muito a ver com a lógica dos canais e da cartografia dos canais onde esta transformação se tem observado. Assumir e compreender que estamos perante consumidores condicionados nesta realidade limitada, que descobriram canais, os de proximidade, e procuraram outros, o e-commerce, o home delivery, o food delivery. Portanto, houve aqui declaradamente uma capacidade adaptativa muito interessante. E uma última nota, particularmente querida para a Rede Unique, que é que tem a ver com os meios de pagamento. Com este efeito da desmaterialização do dinheiro, em que o contactless cresceu muito, cresceu naturalmente por migração dos cartões normais, mas também cresceu por entrada no sistema, e isso é uma nota importante para dar nesta fase, por transformação do que eram pagamentos em dinheiro em pagamentos em meios eletrónicos. Entrando agora um bocadinho em detalhe em cada uma destas 8 ideias, e novamente, e como disse, olhando para este tema do gráfico sempre como mais um apontador do que propriamente uma coisa que nos leva a ter que olhar para o detalhe. Este primeiro gráfico sintetiza esta ideia da profunda e brutal crise, em que diria que se calhar o elemento mais marcante é aquela queda abrupta ali no início final de março, início de abril, onde tivemos a 50% do que era o histórico do sistema. É de facto algo inimaginável em circunstâncias normais. Também marcante a ideia de que ainda estamos, em termos acumulados, cerca de 18% abaixo de 2009. Mas mais do que estes números, olhar para este gráfico com esta quebra e com esta recuperação como reflexo do comportamento de um sistema. Do outro lado destes números estão pessoas consumidores, pessoas retalhistas, e é da sua inércia, às vezes para estar fechado em casa, às vezes com medo de ir para a rua, mas por outro lado também da inércia positiva de querer com que o seu negócio subsista e resista e ao limite ainda cresça reinventando-se, que esta história de quebra e recuperação e nova quebra e nova recuperação é feita. E perceber o futuro deste sistema é perceber isto, é perceber termodinâmica, é perceber inércia, é perceber um sistema orgânico a funcionar, e é muito mais do que os números. E é um bocadinho o ponto de partida para a reflexão que vos propomos, é este.
não centrar o número como uma realidade em si mesmo, perceber um sistema orgânico a funcionar por trás. Escalpelizando a partir daqui a ideia de que dei nota há pouco, de que esta crise, para além de serem muitas crises, é uma crise sanitária, é uma crise económica de procuras e de ofertas. Há, de facto, aqui uma novidade na natureza desta crise, nessa medida estruturalmente diferente da crise de 2009. Mas é também, e essa nota é importante, uma crise pautada por assimetrias. A sociedade sofre esta crise assimetricamente. Há quem já tenha perdido rendimento e bastante, há quem ainda não o tenha perdido. Há quem esteja a trabalhar em casa e sempre teve nessa medida num espaço relativo de segurança, há quem cotidianamente se tenha a confrontar com o seu dia-a-dia exposto a riscos. E, portanto, esta assimetria da sociedade é um ponto de partida central para perceber a diferenciação de comportamentos. Como é, e este gráfico isso mostra, uma crise assimétrica para diferentes categorias. Estes números e uma nota de rodapé, que está cá, mas está muito em rodapé, e está num cinzento muito clarinho, mas que justamente quando editamos os relatórios temos o cuidado de escalpelizar este efeito. Estes números têm, e não está descontado neste gráfico, em parte o efeito do aumento do número de pontos de venda da rede Unic. E houve 2 ou 3 categorias em que isso foi óbvio. O tema das farmácias foi óbvio, o tema dos cabeleireiros foi óbvio e o tema dos restaurantes foi óbvio. Portanto, em certa medida, estas categorias, nestes números, estão ligeiramente inflacionadas porque a base comparativa do que era a faturação em 2019 é ligeiramente diferente da que é este ano. Nos relatórios, e ser-vos-á partilhado o relatório hoje no final desta sessão, todo este efeito está escalpelizado e, portanto, em alguns casos adensa-se a gravidade da situação, noutros casos a história não é assim tão boa. Mas isto demonstra, e é importante termos em conta, que esta crise tem esta novidade. Os desafios das diferentes categorias são estruturalmente diferentes, porque as regras do jogo para cada uma são diferentes. Umas fecham, outras abrem, umas têm horários, outras têm números limitados, umas aos fins de semana são obrigadas a fechar, outras podem abrir, e por maioria de razão e do contraponto disto, umas são estritamente necessárias, outras são sacrificáveis, e é neste equilíbrio de condicionamentos de ofertas e de procuras que a realidade deve ser vista. Perceber também, e para projetar o futuro isto parece-nos particularmente importante, que não podemos olhar para um país e assumir que tudo o que está a passar de forma uniforme nos vários territórios, para efeitos deste gráfico, nos vários distritos. Se olharmos para estes números, há 2 ou 3 que se destacam, e destacam-se no que foi o impacto do momento maior da crise e no que está a ser a recuperação possível. Se olharmos para Lisboa e para Faro, os números do pico da crise são absolutamente impressionantes, quedas de 55% e de 64% face ao homólogo, que é uma coisa indescritível em circunstâncias normais. Pensar que temos uma economia a funcionar e que em determinado momento 2/3 dessa economia desligam, é de facto um desafio de sobrevivência imenso. Perceber que esta realidade e esta quebra máxima num conjunto de distritos, sobretudo distritos mais pequenos e de interior, foi estruturalmente menor. Perceber também que, em termos de recuperação, o efeito é o mesmo. Lisboa e Faro continuam muito perto dos 30% de quebra acumulada. Há um conjunto de territórios que já estão com um só dígito de quebra e alguns até, ao longo deste período, já experimentaram momentos de positividade. De facto, com a chegada de novembro, houve outra vez uma inversão, já lá vamos, e por isso é que se marca estes números. E o que é que justifica esta realidade? Um conjunto de fatores que também nos parecem importantes e que são centrais para projetar futuro. A especialização dos territórios. Mais de serviços, mais de indústria, mais dependentes de turismo, menos dependentes de turismo, inequivocamente, e como vamos ver a seguir, quem está mais dependente de turismo e cidades de serviços sofrem muito mais do que territórios menos dependentes de serviços e mais próximos de atividades que ponham as pessoas fora de casa, fábricas e retalho e outras que tais. O tema da mobilidade, declaradamente, territórios onde as pessoas de per si, por hábito, usam os seus veículos próprios, estão muito menos impactadas do que territórios onde o transporte público é um elemento central. Lisboa e Porto são disso cabais exemplos. E depois, com 2 configurações novas cruzadas nos impactos, o tema dos formatos de retalho, territórios estruturalmente
não diria que dependentes, mas em que muito do retalho é sempre no formato de centro comercial, foram mais condicionados porque os horários e as restrições de acesso aos centros comerciais foram maiores do que foram para o retalho de rua, e finalmente, a partir do início de novembro, todo este condicionamento territorial de diferenciação de medidas por concelhos, o que fez com que novamente zonas de maior risco fossem mais impactadas, zonas de menor risco fossem menos impactadas. Olhando então para o que são, do ponto de vista desta diferenciação territorial, e acreditando que ela é central para planear o futuro de muitas das atividades de retalho que são subjacentes aos clientes da Rede Unic, duas ideias. Uma é de que, de facto, enquanto o turismo não recuperar, zonas turísticas e algumas categorias, como a hotelaria e a restauração, vão ter muita dificuldade de recuperar. Este gráfico evidencia uma coisa que, se calhar, à partida não nos é óbvia, e ela mostra que, apesar de tudo e apesar da dureza da crise, o consumo no sistema de Rede Unic dos portugueses não está muito diferente do que era em 2009. A grande perda é uma perda por desaparecimento quase que radical do efeito dos turistas, que perderam face ao homólogo quase 60%. E, portanto, perceber esta diferenciação e esta dicotomia entre uma sociedade portuguesa que se ajustou, recriando os seus comportamentos é sério, tendo algum efeito de ajustamento de consumo. O INE mostra quebras de consumo privado de 3% a 4%, portanto, de facto, ainda não há uma crise no consumo, há um realinhar em função das disponibilidades, mas, de facto, na ausência de turismo, aí sim há uma evidente e uma imediata perda de consumo num conjunto de categorias. E, portanto, ter esta lógica, perceber que enquanto estes senhores, enquanto o turismo não reativar, muito provavelmente o baseline de categorias como a moda, a realidade dos centros comerciais, a restauração e a hotelaria não vão chegar tão depressa a níveis de 2019. Só deixar aqui uma nota, Força. que acho que é importante para cá salientar. É muito interessante ver a subida do consumo interno, ou seja, o português passou a consumir mais, tem uma lógica, deixou de poder viajar, deixou de poder gastar dinheiro lá fora, e o português começou a consumir mais do que o ano passado. Mesmo expurgando o efeito, como estavas a dizer, do número de terminais que nós espalhámos a mais durante este ano, foi um ano histórico para nós a colocação de terminais, foi o ponto positivo disto tudo único. A verdade é que a compensação não chegou a ser suficiente para o que o estrangeiro gastava, mas houve, ou seja, chegou a haver 6% e 7% de subida no mercado nacional de faturação. Diferenciado por categorias, eu acho que isso depois também já vou dar nota disso, mas é verdade, há aqui apesar de um efeito de confinamento, por definição dos termos, gera poupança, pelo que são cotidianos menos abertos ao exterior, a verdade é que houve efeitos de substituição que eles próprios são consumo e eles próprios são, no cômputo geral do sistema, números que interessa serem escalpelizados. A outra nota é esta da ideia das grandes cidades de serviços que demorarão a normalizar, desde logo porque, se assumirmos que o teletrabalho, que ainda é uma obrigação por decreto, às vezes esquecemos, mas ainda estamos obrigados sempre que possível a trabalhar em casa, se assumirmos que esta obrigação pode ser uma boa defesa contra a pandemia a longo prazo, mesmo após vacina, se percebermos que houve muita gente que gostou e, ao limite do lado das empresas, também há aqui dinâmicas novas que se podem afirmar, a verdade é que em grandes cidades, onde a componente dos serviços privados e públicos é grande, o impacto de cotidianos desnormalizados, de menos pessoas a circular na rua, é evidente. Lisboa sofre muito mais do que a generalidade das outras cidades. Aqui estamos a mostrar o distrito, quando vamos ao nível do concelho ainda é mais radical. Quando nos centramos em Lisboa, concelho, o bias e a diferença face à média do país ainda é maior. Recorda a ideia de trás. Cidades, nessa medida, dependentes de transportes públicos, vão ser muito mais impactadas. E olhando e recuperando a ideia de um sistema que tem uma termodinâmica, a verdade é que quanto mais se confina, mais dura o desconfinamento. E na primeira fase de confinamento, não obstante ter sido a norte que os casos foram mais graves, foi Lisboa que, do ponto de vista de mobilidade, mais parou. A Google, durante esta pandemia, tem publicado uns números muito interessantes, e a verdade é que entre março, abril e maio, Lisboa, mais do que qualquer outra zona do país, desapareceu do mapa, literalmente, fechou-se em casa, e recuperar a inércia de sistemas termodinâmicos que param é um desafio muito grande. E, portanto, assumir que Lisboa e Porto, com esta sua característica, vão demorar a recuperar.
Olhando agora e pondo-nos já não do lado da análise dos números, mas do lado da forma como os números nos podem ajudar a perceber os consumidores. No seio da Return on Ideas temos um projeto de longa data, do qual a Redonic também faz parte, que é o Consumer Intelligence Lab, que é um laboratório de investigação de consumidores. Desde o início desta crise, em março, já fizemos quase 4.000 inquéritos, já fizemos 40 entrevistas aprofundadas, focus groups, portanto, temos sido um laboratório e uma lente muito próxima para o que está a passar, e a verdade é que nos confrontamos com uma ideia que é importante partilhar para se compreender o que está a passar. Estamos perante cidadãos relativamente bem comportados, para quem esta lógica de cumprir regras faz parte do jogo que hoje é imposto também da sociedade. E é justamente porque cumprem regras que se percebe que quando elas adensam, o consumo cai de imediato, quando elas afrouxam, o consumo cresce de imediato. Em certa medida, no que são limitações físicas, é óbvio. Se os horários fecham, há menos tempo para ir às compras. Se o número de pessoas que é permitido entrar num determinado espaço diminui, e daí aspas. Mas a verdade é que, para além da estrita e do imediatismo condicionar físico, há sempre um sinalizar de risco subjacente que as pessoas interiorizam. Se são os centros comerciais que têm que mais depressa baixar e reduzir os horários, é porque são mais perigosos. E, portanto, é muito interessante perceber que, à medida que as regras mudam, há categorias e formatos de retalho que mais depressa são impactados. Isto leva-nos a crer, e é uma das ideias para pensar o futuro, que enquanto as regras não mudarem, no sentido de se tornarem menos exigentes, os comportamentos dificilmente vão ser reativados. Outra ideia, e aqui mostro esta ideia numa outra perspectiva, e vou dar 3 notas porque acho que foram 3 momentos marcantes ao longo deste ano para sintetizar esta realidade. O verão, diria que foi um bom proxy do que pode ser a saída da pandemia. Um momento onde os números do Covid baixaram, onde a noção que foi dada às pessoas é que a normalidade podia ser retomada, e a verdade é que a vimos. Vimos a vontade com que as pessoas se reabriram ao mundo, e acreditamos que, quando de facto o Covid for por decreto declarado acabado, é aquele exemplo de voltar ao funcionamento que imaginamos. Mas depois o contraponto desta medida. Novembro. Este gráfico, não vou entrar nele em detalhe, o que mostra é que o simples facto de se ter condicionado os fins de semana fez com que os sábados, que são estas bolinhas assinaladas a cinzento, tenham caído radicalmente. E caindo radicalmente, o fim de semana como espaço de consumo, e não obstante uma interessante recuperação das sextas, há uma adaptabilidade muito grande dos consumidores, a verdade é que há perda. Curioso também perceber que mal foi anunciado que o Natal iria ser um bocadinho mais leve do ponto de vista de medidas, não sei se para comprar as prendas que as pessoas não estavam a pensar dar porque não pensavam estar com outras, mas a verdade é que o consumo acelerou. E, portanto, perceber esta lógica, que há aqui uma fluidez de comportamentos à medida que as medidas e as regras são postas, que é marcante. Isto leva-nos a perceber o quê e a explicar o quê do ponto de vista de performance de categorias, e novamente, e aqui uma ressalva, estes números não são apenas para consumidores portugueses, são para o conjunto do sistema. Portanto, há algumas categorias, como sobretudo as da direita, exatamente, a perda seria menor se olhássemos só para a realidade dos portugueses. Mas o que é que nos diz os números? O que é que nos dizem estas realidades dos vencedores, dos resilientes e dos perdedores? Dizem-nos, como em qualquer crise, Maslow ganhou. Ganhou a base da pirâmide, ganhou o alimentar, para mais um alimentar concretizado em mais tempos passados em casa, um alimentar com N valores de substituição de consumos que noutras circunstâncias teria na rua. Ganhou a tecnologia em busca da infraestruturação de uma casa onde se passou a trabalhar, onde se passou a fazer ginástica, onde se passou a estudar, e que nessa medida é uma casa que se quer melhor, mais capacitada e mais infraestruturada. Melhorou a saúde. Eu diria que na forma como é medida pela Redonic, também muito por falta de acesso ao SNS. Muito do que aqui temos de reflexo é, por ausência de capacidade de ir ao SNS, é circunstancialmente em farmácias ou de forma mais estrutural em players de saúde, que o ganho é grande. Os players de saúde ainda não têm, vis-à-vis 2019, um ganho grande, mas se percebermos que durante março e abril chegaram a ter perdas de 80%, quando se vê que a realidade acumulada do ano é 1,3, percebe-se que estes últimos meses têm sido particularmente interessantes. Quem é que perde?
perdem categorias associadas àquilo que, com alguma piada na Rita Norana Dias, chamamos o mundo performativo. O mundo que nos obriga a compor-nos, a sairmos de casa, a irmos bonitos, a sociabilizarmos, e não havendo essa sociabilização, não há razão para ir comprar roupa, não há razão para perfumes, não há razão para um conjunto de coisas, e uma sociedade menos social é, por definição, uma sociedade que consome menos destas categorias. Perdem também as categorias de experiência física, aquelas onde o sentido do risco do espaço físico põe em causa o valor da experiência. A restauração, a hotelaria, os cinemas que continuam com quebras de 90%. E, portanto, é muito razoável perceber o que está por trás disto. O difícil é perceber como é que nos próximos meses, com efeitos como o da vacina, a recuperação pode ser mais rápida ou menos rápida em algumas destas categorias. Duas notas finais. Uma, a do valor do próximo como canal. A cartografia mudou, as pessoas estão a consumir em sítios diferentes, em horários diferentes, em tempos diferentes, e o próximo ganha como proxy de um conjunto de atributos. O risco menor, o imediatismo do acesso, o conforto da menor circulação e o tempo real. E por isso há dois próximos que ganham. O próximo literal, de rua, de físico, e este gráfico mostra a performance interessantíssima do retalho alimentar tradicional, das mercearias, dos mercados, dos talhos, das peixarias, mas ganha também o outro próximo, que é o digital. Ganha o próximo do e-commerce, ganha o próximo do home delivery, ganha o próximo do food delivery. Em todos estes ganhares, se confia e se compreende numa lógica em que o contactless ganha expressão. É uma importante transição de comportamentos porque faz com que o micropagamento possa passar a ser eletrónico e isto a prazo pode ser uma mudança de paradigma para muitas categorias e formatos de retalho. E, portanto, não olhar apenas para o crescimento do contactless como uma evolução tecnológica e uma evolução tecnológica assente no pressuposto que as pessoas não querem correr o risco de tocar nas teclas, acreditar que há aqui uma configuração nova do dinheiro, entre o dinheiro que era físico e o dinheiro que é desmaterializado, que de facto pode permitir um conjunto de inovações de modelo de negócio e, nessa medida, um conjunto de caminhos de evolução e de recuperação de algumas das categorias que aqui temos. Mudando agora um bocadinho, e acho que o Pedro me vai voltar a mostrar, até agora estavam só a ver os slides, deixar-vos então as 6 pistas que são impressionistas, não, quer dizer, em 5 minutos as pistas não podem ser mais do que meras pinceladas, mas que, acreditando que como síntese das ideias que até agora apresentámos, podem ser úteis para projetar o futuro. Umas são, como eu disse, certezas e óbvias. Reiterando o que atrás fui dizendo, enquanto o turismo não recuperar, e a IATA o que nos disse nos últimos números é que até 2024 não se recuperará os números de 2019, a verdade é que imaginar para categorias como a hotelaria ou a restauração que os números de 2019 se alcançam depressa, diria que não é plausível. Por outro lado, ganhar a consciência de que, enquanto as regras da saúde pública não mudarem, não é porque há uma vacina proposta, prometida e a crescer do ponto de vista de disseminação que o comportamento das pessoas vai mudar. As pessoas vão sair à medida que as regras lhes digam que podem e não à medida de uma confiança abstrata numa vacina ou nos números da pandemia. Ter evidente que há um fator de mudança que, se tornar perene, é muito significativo para um conjunto de categorias, o do teletrabalho. Se o teletrabalho se cristalizar, e os últimos números, salvo erro, diziam que 20% da população ativa está em teletrabalho, é muito normal assumir que há uma franja muito grande da população cujos cotidianos mudam, e mudando cotidianos de vida, mudam cotidianos de consumo. Há perenidade de comportamentos, o digital terá crescido de forma perene em algumas categorias para ficar, o redescobrir dos bairros e os bairros como proxy quase do que em Paris hoje configuram como a cidade dos 15 minutos, aquela ideia de que em 15 minutos ao pé de minha casa eu sou autossuficiente e tenho tudo, pode ser um caminho interessante de evolução dos territórios, mas depois no final 2 notas que não poderíamos deixar de dar e que nos vão obrigar a olhar com muito cuidado para os números ao longo dos próximos meses. O risco da confluência de 2 crises.
Até agora, os números não nos mostram uma crise financeira nas famílias. Sabemos que há famílias já muito impactadas, mas nem o consumo privado, por um lado, nem a incapacidade, pelo contrário, até expressa incapacidade de poupança por outro, foi posta em causa. Podemos correr o risco de, com o agravar desta última nota, de uma crise sistémica do lado da oferta, com falências de restaurantes, encerramentos de hotéis e coisas que tais, que, havendo um aumento do desemprego, haja este perigoso confluir de crises. Uma crise sanitária e uma crise económica. Vivemos 9 meses onde a crise sanitária condicionou comportamentos. Não temos claro como é que funciona uma sociedade em que a ansiedade das duas crises coabita. Em que coabita, e ainda ontem a OMS alertou para o risco de uma terceira vaga no primeiro trimestre, com o mais do que anunciado, e que esperamos não tão grave como alguns dos números mostram, adensar de uma crise económica. E, portanto, estas 6 pistas acreditamos que são pistas importantes para projetar o que aí vem e são, sobretudo para nós, enquanto Rede Única Insights, linhas de orientação daquilo que vamos continuar a investigar e a partilhar com todos. Bom, Pedro, não sei se há aí perguntas, mas Rui, antes de mais, muito obrigado. Acho que de uma forma bastante expedita conseguiste resumir aqui várias coisas que são importantes. A ideia de hoje era esta, era ajudar a refletir e ajudar a dar alguns dados. Nós, como maior rede nacional de aceitação, temos esta vantagem e podemos dar estes dados, que são dados abstratos, não temos nada contra parte da proteção de dados, estão completamente salvaguardados, mas são dados que nos ajudam a interpretar o dia-a-dia e que ajuda a esta partilha com todos. Não sei se temos aí questões. Bem, Tiago, se não temos tempo, também. Temos aqui algumas questões, algumas vão para temas muito semelhantes. Eu vou tentar, vou utilizar aqui uma que resuma alguma daquelas que nos foram chegando e vou ler para que possa depois o Rui ou o Tiago responder a esta questão. Esta crise teve impactos positivos no retalho tradicional que estava em risco de desaparecer. Havendo tantos pontos desse comércio, o que pode ser feito pela Rede Unique para ajudar esse comércio a manter os clientes que agora conquistou? Ajudar com soluções que evoluam no offline para o online ou com soluções mistas? Que tipo de soluções é uma questão muito engraçada e é uma questão pertinente. Realmente, nós virámos a certa altura, e aliás as justificações de alguns descrescimentos disto, exatamente para estes pequenos comércios, seja o retalho da mercearia, seja do próprio restauração, seja comércio local. E era tradicionalmente algo que não aceitava qualquer sistema de pagamento. Ou seja, o normal nestes pequenos locais, como uma sapataria que há aqui na rua, o que fazia era aceitava dinheiro. Ponto. Mais nada. Atualmente, e curiosamente pós o primeiro confinamento, eu fui lá para arranjar uns sapatos que não foram do confinamento estragados, já estava há muito tempo, e a verdade é que, quando fui para pagar, me perguntou, pode pagar por contactless. Ou seja, não é só pagar por cartão, é pagar por contactless. Por isso, uma parte foi esta desmaterialização do dinheiro, no sentido de as pessoas, os comerciantes, deixaram de querer aceitar dinheiro. O 2, que é muito importante, foi arranjarmos formas alternativas, e isso temos investido muitíssimo, de chamar de comércio eletrónico ou e-commerce, se quiserem. Ou seja, nós arranjamos plataformas mega simples, que funcionam por WhatsApp, links por WhatsApp, em que as pessoas, o comerciante manda ao consumidor algo a dizer simplesmente paga aqui, clica, entra num ambiente seguro e faz o pagamento. Ou seja, esta simplificação de pagamentos em termos de não materializados, ou seja, que estão em e-commerce, teve crescimentos completamente exponenciais, chegando a ter crescimentos na ordem dos 200% e 300%. E atualmente somos muito procurados por pequenos retalhistas que querem precisamente ter uma facilidade de todo o tipo de aceitar todo o tipo de pagamento. Deixa-me só dar uma nota, Tiago. E é importante reter que este regresso ao tradicional não é ao tradicionalzinho. Não há aqui nenhuma lógica romântica de voltar à mercearia do Sr. Manel como uma coisa antiquada. É ao tradicional no sentido de que, por oposição ao grande formato. É mais um voltar ao pequeno de proximidade do que propriamente a esta configuração de tradicional que prevalece. E nessa medida, a sofisticação tecnológica dos pontos de venda é crítica para o negócio. E entender isto, que muito disto também tem a ver não só com uma necessidade de sobrevivência, mas com uma própria inovação e evolução geracional do que são hoje os retalhistas vis-à-vis o que eram há 10 anos atrás. E até, curioso, de defesa do próximo comerciante. O comerciante também não quer tocar no cartão do cliente. Claro. Também não quer tudo isto, agora o contacto evitou-se. O medo é de todos, exatamente. Muito bem, dentro deste tema que estamos agora aqui
a debater. Há também uma outra pergunta relacionada com o relatório que agora nos foi apresentado. E passo a ler. Neste Rede Unique Insights, que agora nos foi apresentado, identifica-se um crescimento claro do retalho alimentar, mas a restauração tem vindo a sofrer na expressão destes números. Há algum fator de adoção de rede ou de adoção de meios de pagamento que possa explicar esta nuance? Não. Nota, eu diria que até pelo contrário, porque os números da restauração seriam piores se fizéssemos like for like. Portanto, se descontássemos o efeito do número de novos pontos de venda de restauração que a Rede Unique captou, os números eram ligeiramente piores e muito mais próximos até do que depois se percebem em termos públicos do que é a ansiedade do setor. Salvo erro, os números aqui estavam próximos dos menos 20%, se descontarmos o efeito de novos pontos de venda, está perto dos 30%, portanto, e novamente uma realidade... E houve esta realização do takeaway de restaurantes, não é? E ainda com uma outra nota, e esse efeito mais difícil de descontar, há dinheiro que até agora existia como dinheiro físico e, portanto, não entrava para estes números, que passou a estar dentro. Portanto, a verdade é que a realidade percebida pelo retalhista pode ser pior ainda do que esta realidade, porque no conjunto do que era a sua faturação entre dinheiro físico e dinheiro digital, parte de ter sido um efeito de migração para meios de pagamento eletrónicos. Muito bem. Julgo que para as restantes perguntas já obtivemos aqui alguma resposta. Havia uma relacionada com esta diferenciação entre meios de pagamento online e meios de pagamento físico, sobre esta dicotomia e os avanços do... Agora já não é uma dicotomia, agora é um todo. Agora é um todo. Exatamente. É um todo. De haver essa diferenciação. E julgo que, Tiago, estamos resolvidos quanto às questões e acho que conseguiram dar a resposta a todas com grande capacidade. Volto a passar então para aí. Resta-me então só 3 palavras de agradecimento, não sendo feio, mas começo pela equipa que tem elaborado, a equipa da Unique, ou da Rede Unique, que tem elaborado estes relatórios, que é uma equipa que tem feito um trabalho extraordinário e de grande evolução nesta parte da Rede Unique Insights, por isso os meus parabéns, eu sei que me fica mal, mas não podia deixar de dizer. Obviamente, um grande agradecimento aqui ao Rui e à sua equipa também. A Carlota trabalha com o Rui, tem sido um contributo aqui enormíssimo também. E muito obrigado a todos vós por assistirem. Antes de fecharmos ainda, gostaríamos, como um todo Unique, que o nosso administrador, Dr. Fernando Carvalho, desse uma palavra de encerramento a todos e muito obrigado pela vossa atenção. Até logo. Vou passar ao Fernando. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer-vos a todos aqueles que aceitaram o nosso convite, a todos os nossos parceiros, a todos os nossos clientes e mesmo a imprensa, que aceitou estar connosco durante esta meia hora para vermos o quão importante e qual o potencial do Insights. Na realidade, agradecer também ao Tiago e ao Rui, aqui ao lado, mas a pandemia obriga a esta distância, que também mostraram as perspectivas que podemos ter do futuro e realmente aquilo que o Insights pode dar e pode, na realidade, ajudar a perceber aquilo que tem sido a influência destes mercados, desta pandemia, da evolução do consumo. É que, na realidade, este mundo prega-nos cada partidas e grandes partidas nesta mudança. Estas mudanças sucedem-se e estas crises e estas pandemias, na realidade, antecipam estas mudanças. Chegam mesmo a acelerar essas mudanças. E é aí que, na realidade, a comunidade empresarial precisa, quer, deve estar preparada para antecipar estas mudanças. Como se deve comportar o consumo, para onde é que ele evolui, como é que realmente o consumidor opta por um ou por outro canal. É tudo isto que realmente o empresário quer antecipar e conhecer. É aqui que realmente surge o Insights. E é esta nossa base de dados que temos com esta informação que queremos que ela se transforme, na realidade, para os empresários como informação. E esta informação tão rica realmente pode ser conhecimento para cada uma das empresas. É aqui que realmente vos lanço o desafio de porem à prova o Insights e que realmente vejam como ele pode realmente adaptar-se às necessidades de cada uma das empresas, cada um dos setores, cada uma das regiões. E isso pode constituir realmente um conhecimento muito forte para anteciparmos estas pistas, para realmente confirmarmos e medirmos estas pistas. Porque quem não mede, não gera.
E, portanto, é necessário conhecer a dimensão destes mercados. Em que dimensão é que realmente ele se comporta e se transforma nos hábitos de consumo? É isto que gostava de lançar também a todos vós que nos acompanharam durante esta meia hora, para desafiarem o Insights e verem como ele realmente se pode adaptar às vossas necessidades. Muito obrigado por este tempo que estiveram connosco, obrigado por terem estado connosco e participarem no Insights, e também uma palavra de agradecimento e de reconhecimento a todos os colaboradores da UNIC que nos estiveram a acompanhar durante este Insight. Muitíssimo obrigado.